Queremos cumprimentar a todos, desejando feliz dia de Natal. Hoje, sexta-feira, 25 de dezembro de 2020. Estamos chegando com mais uma devocional na sua casa e nesta data tão especial nós não poderíamos deixar de falar sobre a pedagogia do Natal. O texto escolhido é Gálatas capítulo 4, versículo 4. O texto diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. O Natal é o cumprimento de uma antiga promessa de Deus aos nossos pais logo após a queda. Em Gênesis 3,15 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O nascimento de Cristo pode ser o maior acontecimento da história, sendo a expressão exata do amor de Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O tempo foi passando e o Salvador prometido não chegava. De quando em quando, Deus levantava alguns profetas para trazer mensagem de encorajamento ao seu povo. Os profetas continuavam anunciando a vinda do Salvador, dando detalhes preciosos da sua vida, da sua missão e até mesmo do lugar e do tempo do seu surgimento. Ele nasceria em Belém de Judá, Belém Efrata, isto é, um vilarejo insignificante, conhecido como a Casa do Pão. A cidade já existia antes dos dias de Jacó. Nela se hospedavam os levitas. Foi residência dos antecedentes de Davi. Conhecemos muito bem a história de Noemi, de Ruth e de Boaz. Todavia, com a aproximação das comemorações do Natal, nos faz lembrar que um dia Jesus nasceu entre nós como qualquer outra criança. Jesus teve de vir a este mundo para nos resgatar, porque quando os nossos primeiros pais pecaram, separaram-se de Deus, perderam a vida eterna que estavam destinada, passaram a ser mortais, característica que transmitiram à sua descendência, juntamente com a rebeldia natural contra Deus. Quero chamar a sua atenção para 4 lições que podemos aprender sobre o Natal. O Natal é pedagógico. Os nossos olhos e mentes precisam estar abertos e os nossos ouvidos atentos ao que Deus quer nos ensinar através do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Veja alguns pontos interessantes. Primeiro, o nascimento de Jesus nos traz uma grande lição, a lição da humanidade. Ele era rei, mas nasceu como servo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que ele esvaziou de toda a sua glória para se assumir a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Revela a sua humildade pelo lugar humilde onde nasceu, em uma manjedoura, entre os animais. A segunda lição que aprendemos do nascimento de Jesus é o seu amor. Jesus nos ensina não apenas através da sua humildade, do seu nascimento, de se esvaziar da sua glória, de se fazer um de nós. Ele veio não para ser servido, mas para servir. Jesus se manifestou para levantar o caído, animar o fraco, salvar o perdido, curar o enfermo, restaurar o quebrado. Ele andou por toda parte fazendo bem, incluiu no seu ministério crianças, prostitutas, almoçou com os cobradores de impostos, curou os leprosos. Jesus veio ao mundo exatamente para revelar um coração amoroso de Deus Pai. Ele é o caminho que nos leva de volta ao Pai. A terceira lição que podemos aprender é do sacrifício do Senhor Jesus. Jesus nos ensina, através da sua morte,
Ele veio ao mundo para dar a sua vida, para resgatar a nossa. Ele poderia muito bem não ter chegado à morte, mas ele precisava oferecer a sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Mas o Natal não estaria completo se parasse aí simplesmente numa sexta-feira em uma cruz. Ele é retirado da cruz, é colocado em um túmulo e no domingo de manhã ele ressuscita. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter certeza de vida eterna. Ouça bem, hoje nós vivemos num tempo histórico diferente, mas como os nossos irmãos do final do Antigo Testamento, também aguardamos uma segunda vinda, aguardamos um segundo Natal. Assim como ocorreu no passado, recebemos muitas informações que permitem conhecer o propósito da vinda de Jesus. No primeiro Natal, ele veio como nosso Redentor, como servo sofredor, para dar a sua vida em resgate aos pecadores. O texto de Isaías 53, 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. No primeiro Natal, o tempo do seu nascimento pôde ser calculado. Até o início do seu ministério foi revelado pelos profetas. Todavia, o povo de Deus não estava preparado. Veio para que eram seus, os seus não receberam. Não porque lhe faltassem informações, mas porque negligenciaram o próprio preparo. Agora, o próprio povo de Deus parece muito mais distraído com os sinais da volta do que propriamente com quem vai voltar. Agora, abundantes sinais indicam a aproximação de um segundo Natal. Mostra que Jesus está prestes a voltar, mas o dia e hora não nos foi revelado. Ele virá agora não como servo, mas virá agora como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para retribuir cada um conforme as suas obras. Eis que diz o texto de Apocalipse 22, versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Quero convidar você, neste feriado de sexta-feira, 25 de dezembro, refletir sobre o primeiro Natal e o segundo Natal. Que Deus nos ajude a termos uma boa compreensão. Forte abraço e um bom feriado.